Então, nós estávamos falando dos alcaloides indólicos, né? E eu disse para vocês que esse grupo de alcaloides, fisostigmina, neostigmina e piridostigmina, eles têm ação de inibir essa enzima, que é a acetilcolinesterase, e nós sabemos, né, se a gente lembrar lá do sistema nervoso autônomo parasimpático, nós sabemos que o neurotransmissor liberado pelo parasimpático é a acetilcolina, né? Então, quais são as ações da acetilcolina no nosso organismo? Elas têm uma ação que é praticamente ações contrárias aos efeitos produzidos pela adrenalina e noradrenalina, não é isso? Que são os neurotransmissores do sistema nervoso autônomo simpático, né? Sim, ela meio que deixa o corpo mais tranquilo, relaxado, vamos dizer assim. Isso, exatamente, Rávila. Então, Influencia muito no sono, alguma coisa assim também. Isso. A acetilcolina é o neurotransmissor, né, é o parasimpático que deixa o organismo, né, mais relaxado, que promove as ações de catabolismo, né, que é a biossíntese de macromoléculas, como proteínas, carboidratos, a nível de sistema cardíaco, né, ela promove uma diminuição, né, dos batimentos cardíacos, né, ao contrário da adrenalina que aumenta, a acetilcolina, ela irá diminuir os batimentos cardíacos. Em relação à secreção salivar, a acetilcolina, ela irá estimular a secreção salivar, tá? Então, é por isso que nós temos, como, por exemplo, a pilocarpina, ela é um medicamento que é utilizado em pessoas que fazem radioterapia, né? Porque essas pessoas que fazem químio, geralmente elas têm diminuição da produção de saliva, né? É o que nós conhecemos como xerostomia, certo? Então, a pilocarpina, ela irá, assim como a acetilcolina, irá aumentar a secreção salivar. Então, esses alcaloides aqui, né, fisostigmina, neostigmina, elas têm essa ação, que são as mesmas ações, ou as mesmas ações não, elas vão inibir, né, a enzima que degrada a acetilcolina. O que significa, então, que eu terei os efeitos da acetilcolina não estarão inibidos, né? Eu terei uma maior ação da acetilcolina. Por isso que são utilizados para o tratamento do glaucoma. Glaucoma, a gente tem um aumento da pressão intraocular, né? No caso de glaucoma. Então, esses compostos, esses metabólitos, irão diminuir, né, a pressão intraocular. E eles têm também uma ação, né, no prolongamento, como eles prolongam a duração dos efeitos da acetilcolina no organismo, né, na placa motora, eles, consequentemente, eles aumentam a força muscular. E por isso que é utilizado aqui em pessoas que apresentam miastenia grave, né? Miastenia grave, a pessoa sente uma fraqueza muscular. Então, pessoas que têm essa doença fazem uso, né, desses medicamentos, né, à base de alcaloides indólicos, para aumentar a duração da ação, das ações da acetilcolina na placa motora e, consequentemente, aumentar, né, a força muscular. Aqui nós temos uma outra classe de metabólitos, né, de alcaloides também, que são os indólicos. Os alcaloides da vinca, tá, que são a vincristina, vinblastina
estão presentes, né, na vinca menor ou vinca major, certo? E são, então, exemplos de alcaloides indólicos. Os alcaloides da vinca, eles são agentes antineoplásicos, citotóxicos e que atuam a nível de microtúbulos. Então, isoladamente ou em combinação com outros fármacos, esses alcaloides, vinblastina, vincristina e vindesina, eles são utilizados no tratamento de leucemias agudas, linfomas e alguns tumores sólidos, por exemplo, os cancros da mama e do pulmão. E aqui nós temos os alcaloides pirrolizidínicos, né? A licopsamina, intermedina, presentes no confrei, que tem o nome científico de Symphytum officinalis, né? Eles estão presentes nessa espécie vegetal. E no Brasil é permitido apenas o uso externo, né? Essa espécie, ela consta na lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registros simplificados e o confrei, né, ele é muito utilizado como cicatrizante para tratar hematomas e contusões. É bastante conhecido, né, e bastante comercializado e utilizado, né, para essa finalidade cicatrizante, devido às ações, então, anti-inflamatórias dos alcaloides pirrolizidínicos presentes no confrei. E, por último, nós temos essa classe de metabólitos que são as metilxantinas, né? Metilxantinas também são classificadas como alcaloides verdadeiros, tá? Nós temos a presença de metilxantinas no café, tá? Nome científico, né? Que é o Coffea arábica e Coffea canephora, tá? Temos também presença de metilxantinas no cacau, que tem o nome científico de Theobromona, cacau. Guaraná, né? Nome científico Paulínia cupana. Da erva mate, que é o Ilex paraguariensis. E no chá da Índia, então a Camellia sinensis, né? Ou T. sinensis, que é uma sinonímia, eles apresentam, né, a metilxantina. Como exemplo de metilxantinas, nós temos a teobromina e a cafeína, e a teofilina também. Então, teobromina, teofilina e cafeína são exemplos de metilxantinas. Observem, né, que todas elas apresentam na sua estrutura química esse anel, né, contendo aqui um anel de 6 átomos, contendo 2 nitrogênios, né? E também uma carbonila aqui e aqui, né? 2 carbonilas e 2 nitrogênios. Todas elas apresentam esse núcleo fundamental e esse anel de 5 átomos, né? Contendo, então, 2 nitrogênios. Tá? Então, teobromina e cafeína são exemplos de metilxantinas. Então, nesta aula, o que nós precisamos, né, saber e conhecer são a definição de alcaloides, né? Entender, então, que alcaloides, ele tem esse nome porque deriva de álcali, né? E álcali é uma substância básica, e essa basicidade dos alcaloides é devido à presença de nitrogênio, tá? Em sua estrutura química. Conhecer a localização e as funções dos vegetais. Então, entre as principais funções, nós vimos que os alcaloides, eles vão inibir, né, o desenvolvimento de micro-organismos
nas espécies que o contêm, porque geralmente eles são tóxicos, né, para outras espécies, né? Em relação à localização, a gente viu que os alcaloides, eles migram, né, durante a sua biossíntese de um órgão para outro, tá? Então, eles podem ser formados na raiz e depois migrar para as folhas, como nós vimos no caso da nicotina, né? Em relação à classificação, nós vimos, então, que os alcaloides, eles são classificados em alcaloides verdadeiros, protoalcaloides, ambos têm a sua origem a partir de aminoácidos, né? E outra informação importante é que esses alcaloides, tanto os verdadeiros quanto os protoalcaloides, eles contêm o nitrogênio em heterociclo, né? Então, se o nitrogênio está presente no heterociclo, esse alcaloide é chamado de verdadeiro. Se o nitrogênio encontra-se fora do anel, esse nitrogênio, então, esses alcaloides serão denominados de protoalcaloides. E nós temos uma terceira classe de alcaloides, que são os pseudoalcaloides. Esses pseudoalcaloides, então, eles têm a sua origem a partir de moléculas que não são aminoácidos, tá? Ou pode ser o acetato, né, via mevalonato, mas que dá origem, então, aos alcaloides como a solazanina, fugiu o nome aqui. Solazodina, a solazodina, né, que é um exemplo de alcaloide esteroidal, tá? Mas ela tem uma origem, como eu falei para vocês, por outras vias, né, do acetato, mevalonato, mas que não é a partir de aminoácidos, como são, então, alcaloides verdadeiros e protoalcaloides. E esses alcaloides verdadeiros, em origem a partir de aminoácidos, eles podem ainda ser classificados em quinolínicos, isoquinolínicos, tropânicos, indólicos, pirrolizidínicos e metilxantinas. E aí as atividades, né, biológicas de cada um, eu falei para vocês, né, no decorrer das aulas, né, mas nós vimos que, só relembrando um pouquinho, que muitos deles são utilizados aí como drogas de abuso, né, como é o caso da cocaína, mas temos também alcaloides que têm funções e importância, né, alimentar e na terapêutica, né, como é o caso da cafeína, presente aí no café, no chá, e medicamentos que contêm alcaloides também, tá? Como é o caso que eu falei para vocês do elixir parigórico, né, que é utilizado com freio, né? Então nós temos vários medicamentos também produzidos a partir de alcaloides. Na próxima aula, nós falaremos ainda dos alcaloides. Nós iremos abordar a biossíntese deles, tá? Com mais detalhes, e também como que eles são extraídos, né? Como que eles são obtidos, e também as reações de caracterização desses metabólitos secundários, ok? Muito obrigada pela companhia de vocês.